Nessa aula 19, nós vamos falar sobre os três capadócios, também conhecido como defensores da Trindade. Eles estão ali incluídos, né, dentro do período que a gente chama de Era Conciliar. Bom, o que a gente tinha naquele período, no período da Era Conciliar, eram os problemas com os arianos, os macedônios ou pneumatômacos, que negavam a divindade do Espírito, os subordinacionistas, que subordinavam o Espírito a Jesus e Jesus ao Pai, e os monarquianistas, que acreditavam num Deus único absoluto, por isso monarquia, né? E todos eles, de certa forma, de alguma forma, negavam a divindade tanto do Filho quanto do Espírito. Então os problemas continuavam ali desde 325, no Concílio de Nicéia, que a gente viu na última aula, e foram prosseguindo, aliás, foram se desenvolvendo, mesmo com as resoluções do Credo de Nicéia, os problemas ainda continuavam acontecendo. E os três capadócios são as figuras mais importantes desse período, desse momento exato, até o Concílio de Constantinopla em 381. Bom, os três capadócios, portanto, eram dois irmãos e um amigo. Os três estavam atuando e trabalhando de maneira contemporânea. Cada um deles bispo em alguma cidade, a gente vai ver os nomes das cidades daqui a pouco: Cesareia, Nissa e Nazianzo. E os três estavam pensando e escrevendo sobre os problemas doutrinários do período, principalmente a questão da divindade de Jesus, da Trindade e assim por diante. Bom, para eles, as pessoas da Trindade eram coiguais, coeternas e coessenciais. É claro que essa terminologia coessencial, essa terminologia essencial, já é uma terminologia desse período antiga, que eles vão trabalhar em cima e vão, na verdade, resolver ou definir a questão da Trindade. Eu acho que essa palavra é importante. Vão definir a questão da Trindade por meio da linguagem. A questão aqui era mais a linguagem do que a percepção das coisas. É claro que a percepção das coisas depende da linguagem mesmo, né? Então, por isso que eles são essenciais para esse período, essenciais para a história das doutrinas. De certa forma, os três vão construindo em cima do pensamento um do outro, e por isso que a gente tem, de repente, mais informação sobre o Basílio de Cesareia, na medida em que ele também pega, como é o primeiro dos três, ele aparece com os contextos também, e é o início, né, do trabalho em cima da linguagem para definir questões relacionadas à Trindade. Para o Basílio de Cesareia, portanto, a distinção era entre essência e pessoa. Aliás, era fundamental que houvesse essa distinção entre a palavra essência e a palavra pessoa, já que as duas palavras não são a mesma coisa. A essência identifica qualidades de Deus, como, por exemplo, onipotência, onisciência e onipresença. Ou seja, essas três qualidades, por exemplo, de Deus, são parte da essência de Deus. A palavra pessoa identifica as distinções dessa essência, ou seja, da essência. Então, a gente fala sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eu coloquei aqui Espírito, Filho e Pai em ordem alfabética só para lembrar aquela máxima de que não há diferença de hierarquia entre as pessoas da Trindade, né? A gente sempre fala Pai, Filho e Espírito Santo, e às vezes isso pode dar aquela impressão de cima para baixo, né? O Pai como mais importante que o Filho e, consequentemente, mais importante que o Espírito, né? Mas, de qualquer forma, eu coloquei aqui em ordem alfabética mesmo para criar essa expectativa, para não criar essa expectativa de hierarquia. Basílio também é importante por um tratado sobre o Espírito Santo, onde ele procura demonstrar a divindade do Espírito Santo, isso tudo dentro da perspectiva da Trindade que ele estava trabalhando. Gregório de Nazianzo, o Gregório de Nazianzo é amigo do Basílio e amigo do Gregório de Nissa. O Gregório de Nissa e o Basílio de Cesareia são irmãos, e o Gregório de Nazianzo é, portanto, amigo dos dois, né? Amigo em comum dos dois. Ele nasce em 329, eu não sei se eu disse as datas, está aqui, 330, cerca de 330 a 379 para o Basílio, cerca de 329 a 389 para o Gregório de Nazianzo. Entre outras coisas, é claro, entre várias outras características do Gregório de Nazianzo, para nós aqui mais importante seria o acréscimo dentro dessa perspectiva da linguagem sobre a Trindade, de que a distinção das pessoas tem a ver com um relacionamento entre elas. Então não tem a ver com a questão do poder, não tem a ver com a questão de quem tem mais poder ou menos poder, ou hierarquia, ou superioridade nesse sentido, ou subordinação. Tem a ver com um relacionamento entre as três pessoas. O amor, por exemplo, e a comunicação são eternas entre as três pessoas. Aliás, algo importante sobre o cristianismo é o único sistema religioso que, por apresentar um Deus em três pessoas,
apresenta um Deus que, antes de criar, já sabia o que era amar e já sabia o que era se comunicar. Né? Deus é amor, na verdade. A Bíblia diz que Deus é amor, né? Então, mas quem é amor precisa amar alguém. O amor é mútuo entre as três pessoas da Trindade. Essa é uma característica singular do cristianismo. O Gregório de Nissa, como acréscimo para nós aqui no nosso propósito, ele nasce em 330 e vai até 394. O seu acréscimo importante e fundamental para a conclusão e para a vitória final no Concílio de Constantinopla dessa intervenção dessas três figuras, desses três bispos, é a distinção que não é essencial, ou seja, a distinção não está na essência, a essência é a mesma, é coessencial, mas a distinção também está na função. Né? Então você tem, cada uma das pessoas tem uma determinada função dentro da dinâmica da criação, da salvação, apesar de todas elas estarem agindo todas como Deus. Né? Então todas elas têm a essência divina e, portanto, todas agem como Deus. Essa foi, portanto, a nossa aula 19 e a gente vai para a próxima aula 20 logo mais, definição da doutrina do Deus-Homem. Até lá!